Olá, aqui é a professora Débora e agora nós iremos resolver as questões gramaticais. Vamos lá. Terceira questão. Lê estes versos. As ondas amarguradas encostam a cabeça nas pedras do cais. Até as ondas possuem uma pedra para descansar a cabeça. Eu, na verdade, possuo todas as pedras que há no mundo, mas não descanso. Murilo Mendes. A figura de linguagem que ocorre nos versos eu, na verdade, possuo todas as pedras do mundo é: letra A, metáfora, B, pleonasmo, C, hipérbole, D, elipse ou é anáfora? Gente, nesse caso aqui, a resposta será o item C, hipérbole. Por quê? Há um exagero. Hipérbole é a figura de linguagem que representa um exagero nas expressões. Aqui, ó. Eu, na verdade, possuo todas as pedras que há no mundo. Como é que pode uma pessoa ter todas as pedras do mundo? Ou seja, é um exagero, certo? Então, só pode ser o item C, hipérbole. Mas vamos relembrar, revisar, certo? As outras figuras de linguagem que foram colocadas aí nos itens. Letra A colocou metáfora. Mas o que é metáfora? Metáfora representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido à frase. Exemplo: a vida é uma nuvem que voa. Aqui tem uma comparação entre a palavra vida e nuvem. Só que as duas têm significados diferentes, ou seja, é uma comparação imaginária, mas a gente entende que a pessoa está comparando a vida com uma nuvem, certo? Lá na questão, eu, na verdade, possuo todas as pedras que há no mundo. Tem alguma comparação aqui? Não, então não pode ser o item A, não pode ser metáfora. B, pleonasmo. Pleonasmo é o quê? Pleonasmo é a repetição da palavra ou da ideia contida nela para intensificar o significado. Exemplo: saia para fora é um pleonasmo, uma vez que o verbo sair já significa para fora. Então, voltando aqui, eu, na verdade, possuo todas as pedras no mundo, que há no mundo. Tem alguma repetição de palavra ou ideia? Não. Então, não pode ser o item B, não pode ser pleonasmo. C, hipérbole. A hipérbole consiste ao exagero intencional na expressão. Exemplo: quase morri de estudar. Como é que a pessoa pode morrer de estudar, certo? Não faz sentido isso aí. Então, há um exagero na intenção, na ideia. Logo aqui, eu, na verdade, possuo todas as pedras do mundo, ou seja, há um exagero, porque a pessoa não pode conter todas as pessoas ou todas as pedras do mundo. Vamos ver o item D e é D, elipse. A elipse é a omissão de uma palavra que se identifica de forma fácil. Exemplo: primeiro, ele começou a beliscar entre as refeições. Depois, a comer sanduíche entre as refeições. Agora, ele come refeições entre refeições. Nessa tirinha, qual foi a palavra que foi omitida? O pronome ele no segundo quadrinho. Depois, a comer sanduíches entre as refeições. Mas a gente entende que quem é que pode comer, nesse caso aí, pelo contexto da história? Ele. Então, mesmo que tenha a omissão, foi usado aí, no caso, a figura de linguagem elipse, a gente consegue identificar o sujeito, quem é que está praticando a ação de comer sanduíches, no caso aí. Voltando lá para a questão, tem alguma omissão aqui? Eu, na verdade, possuo todas as pedras que há no mundo. Não, não há omissão. Então, também não é elipse. É anáfora. A anáfora é a repetição de uma ou mais palavras de forma regular.
Exemplo, se você sair, se você ficar, se você quiser esperar. Se você, qualquer coisa, eu estarei sempre para você. Então, essa repetição, se você, certo? Então, é uma repetição. Nesse caso aqui, tem repetição de palavras? Eu, na verdade, possuo todas as pedras do mundo. Não, não tem. Então, também não pode ser anáfora. Só pode ser hipérbole mesmo, que representa um exagero, certo? Bom, nós fizemos a revisão aqui para responder essas questões das figuras de linguagem mais conhecidas. Porém, existem outras, muito mais figuras de linguagem, certo? Então, eu peço para que vocês retomem, revisem os vídeos, certo? Que nós gravamos falando sobre esse assunto, figuras de linguagem, porque ele é muito importante, cai muito em prova, tanto de concurso como do IFCE, certo? É um assunto importante. Então, é preciso sempre estar revisando essas figuras de linguagem, certo? Então, assistam, retomem os outros vídeos para poder revisar as outras figuras de linguagem, certo? Agora vamos corrigir a questão 4. Leia com atenção o seguinte trecho do texto para responder a questão. Então, os peixes jovens já não era mais possível segurá-los. Agitavam as nadadeiras nas margens lodosas para ver se funcionavam como patas, como haviam conseguido fazer os mais dotados. A oração destacada é uma... No caso, a oração destacada aí, para ver se funcionavam como patas. Letra A, oração subordinada adverbial temporal. B, oração subordinada adverbial final. C, oração subordinada adverbial causal. D, oração subordinada adverbial proporcional. E, oração subordinada adverbial consecutiva. Para responder essa questão, você precisa recordar do conteúdo sobre orações subordinadas adverbiais, certo? Para poder saber identificar qual é o tipo de oração que tem aí, certo? Mas a resposta desse item aí, adiantando para vocês, é o item B, que é a oração subordinada adverbial final. Por quê? Quando se diz assim, para ver se funcionavam como patas, eu tenho aí a conjunção para. Logo, ela me remete, certo? O objetivo, a finalidade de algo, alguém ter feito alguma coisa com algum objetivo, com algum propósito. Nesse caso aí, vamos ver. Os peixes jovens já não era mais possível segurá-los. Agitavam as nadadeiras nas margens lodosas para ver se funcionavam como patas. Então, se os peixes agitavam as nadadeiras, com qual objetivo? Com qual finalidade? Com qual propósito? Para ver se funcionavam como patas. Então, só pode ser oração subordinada adverbial final, porque essa oração em destaque é uma finalidade, é um propósito dos peixes mexerem, agitarem as nadadeiras, certo? Mas vamos recordar as outras orações subordinadas adverbiais, certo? Elas são divididas em 9 tipos, certo? Podem ser classificadas em oração subordinada adverbial causal, exprime causa. Exemplo, não vou trabalhar hoje porque vou ao médico. Porque vou ao médico é a causa da pessoa não ter ido trabalhar, certo? Ela estava doente e tinha que ir ao médico. Por isso que ela não foi trabalhar. Oração subordinada adverbial comparativa estabelece uma comparação entre a oração principal e a oração subordinada. Meu pai age como agia meu avô. No caso aqui, está comparando a ação do pai com o avô, certo?
Próximo, oração subordinada adverbial concessiva indica uma permissão, uma concessão entre as orações. É aquela que é um obstáculo, mas só que mesmo assim a oração principal vai acontecer. Exemplo, embora seja de risco, concordo com a realização do negócio. O embora seja de risco, ser de risco, embora seja de risco, é um obstáculo, mas mesmo assim a pessoa concordou com a realização do negócio. Próxima, oração subordinada adverbial condicional, exprime uma condição. Se ele cumprir sua parte do acordo, poderemos seguir conforme o planejado. Se ele cumprir, é a condição para seguir como planejado. Próximo. Oração subordinada adverbial conformativa. Exprime concordância. O campeonato será disputado segundo as regras estabelecidas pelo comitê. Conforme, né? Ou seja, conformativa é uma afirmação, é uma confirmação, certo? O campeonato será disputado segundo as regras, conforme as regras, né? O comitê estabeleceu as regras e o campeonato tem que seguir, tem que ser disputado do jeito que foi combinado. Próximo, oração subordinada adverbial consecutiva, exprime uma consequência referente à oração principal. Alguém ou algo faz alguma coisa na oração principal que gera a consequência na oração subordinada. As pessoas da torcida gritaram tanto que ficaram roucas. Que ficaram roucas é a consequência das pessoas terem gritado muito, certo? Próxima, oração subordinada adverbial final. Exprime finalidade, como já reforcei lá para vocês. Todos se esforçaram. Com qual objetivo? Com qual propósito? Para que tudo desse certo. O para que tudo desse certo é o objetivo, é a finalidade das pessoas se esforçarem. Então, oração subordinada adverbial final. Oração subordinada adverbial temporal indica a circunstância de tempo, ou seja, o tempo em que aconteceu a ação da oração principal. Exemplo, quando ouço esta música, penso em você. Qual é o tempo que a pessoa pensa nela? Quando ouve, né? Quando escuta essa música, certo? Não sei qual a música, mas ele, lembra, ele pensa na pessoa. Em qual tempo? Quando escuta essa música. Então, quando ouço esta música, é o tempo que a pessoa vai pensar nela, na outra, quer dizer. Oração subordinada adverbial temporal ou proporcional exprime a proporção entre as orações principal e subordinada, ou seja, aquela que vai acontecer ao mesmo tempo da oração principal, certo? Ele melhorava sua forma física à medida que treinava. Então, ele vai treinando e vai melhorando a forma física, ou seja, as ações estão acontecendo ao mesmo tempo, ou seja, são proporcionais, certo? Então, revisando isso, vamos voltar lá para a questão. Então, os peixes jovens já não era mais possível segurá-los, agitavam as nadadeiras nas margens lodosas para ver se funcionavam como patas, como havia conseguido fazer os mais dotados. A oração subordinada adverbial temporal mostra o para ver se funcionava é o tempo deles agitarem as nadadeiras? Não. Então, não é o item A. C. Oração subordinada adverbial causal. Para ver se funcionavam como patas é uma causa para eles estarem agitando as nadadeiras? Não. Também não é a causa, certo? Eles agitam as nadadeiras porque tem esse movimento mesmo para poder conseguir nadar, certo? D. Oração subordinada adverbial proporcional. Eles agitam as nadadeiras ao mesmo tempo que as patas?
ao mesmo tempo, não, também não tem a ver, certo? Oração subordinada adverbial consecutiva é a consequência, eles agitam as nadadeiras, em consequência, funcionam as patas? Não, também não é assim. Então, por isso que só pode ser o item B, que é a oração subordinada adverbial final. Para ver se funcionavam as patas, é o objetivo, a finalidade dos peixes agitarem as nadadeiras, certo? Aqui a gente fez a revisão das orações subordinadas adverbiais, certo? Então, eu peço que vocês retomem aos vídeos, certo? Das explicações sobre frase, período simples, período composto, orações coordenadas, orações subordinadas, certo? Para poder relembrar desse conteúdo que é tão importante, que também cai muito em concurso e em provas, certo? Então, por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima.